Bom dia a todos, meu nome é Gidiel Santos, sou pastor. Eu me sinto feliz de servir o meu Senhor, Deus vivo, poderoso. Bem, é necessário dizer, infelizmente, porque não são todos que são receptivos à palavra do Senhor, a gente não conhece os corações, né? Mas meus pés não estão no espaço evangélico, não estão no espaço católico, nem espírita, nem umbandista. Nossos pés estão em lugar público. E o artigo 5º da Constituição Federal dá liberdade de expressão e religiosa a todos os credos. Isso é lindo. A democracia é linda, né, pessoal? É muito lindo, porque aqui, ó, eu venho, manifesto uma mensagem que é fincada na Bíblia. Se você não quiser, amanhã eu já encontro você professando a fé que você acredita. Uma procissão católica, seja espírita, umbandista. Essa é a beleza da democracia. Amém? Quem odeia a democracia é comunismo. É comunismo que odeia a democracia. Né? Mas vamos lá. Hoje eu não quero falar de política, apesar que, queira ou não, está conectado. Bíblia Sagrada com política está conectado, tá? Como assim, pregador? Só para dar uma palha aqui. Foi um político que teve acesso a Pôncio Pilatos para pedir o corpo de Cristo. Senador José de Arimateia. Bem? Mas vamos lá então, para a glória do Senhor Salvador Jesus. Primeiro fazer uma oração, que os poderes das trevas, as forças sombrias do inferno, sejam neutralizadas em nome de Jesus. Bem, o que eu vou falar aqui é uma discordância teológica das doutrinas católicas, tá certo? Não é intolerância religiosa. Intolerância é, havendo um culto de qualquer fé, cometer sacrilégio, zombar, mas você no espaço público, você pode manifestar discordâncias, tá certo? Com respeito e seriedade, porque é isso que o servo do Senhor é enviado. Escute, as escrituras sagradas, sola escritura, está acima de qualquer instituição religiosa e está acima da Igreja Católica também. Por que eu digo isso? A Igreja Católica afirma que ela está acima das Escrituras. Razão essa que ela supõe ela, que ela foi quem reconheceu o cânon, as Sagradas Letras. E por isso se achou na capacidade, na autoridade de dizer no século XX, em 1950, que houve a Assunção de Maria. Doutrina essa que não tem nas Sagradas Letras. Razão essa que ela supõe ter autoridade e diz que no século XVI teve poder e autoridade de inserir na Bíblia Sagrada os livros que antes eram considerados até por ela como embuste, como apócrifos, não inspirados por Deus. Provarei a vocês que as Sagradas Letras estão acima do magistério da Igreja Católica e acima da tradição. Primeiro, vamos tratar das Sagradas Letras. Os escritos sagrados não passaram a ser inspirados por Deus no concílio realizado pela Igreja Católica depois do século IV. Já no século I, pais da Igreja, como Clemente, você pode procurar, pesquisar isso na internet, está muito fácil, né? Clemente de Roma, do século I, já citava, antes de existir a Igreja Católica como instituição no século IV. Século I, Clemente de Roma já citava os escritos de Paulo, como 1 Coríntios, e o Evangelho. Temos também Policarpo, do início do século II, antes da Igreja Católica existir como instituição, já citava nos seus escritos
os evangelhos. Temos também Didaquê, que também é um escrito de relevância do século I, que trazia a instrução de batismo, de doutrina, de falsos ensinos, que também já citava os escritos do Evangelho de Mateus. Conclusão. Antes da Igreja Católica bater o martelo e dizer que esses escritos eram inspirados por Deus, eles já eram aceitos pela comunidade cristã como sopro de Deus, inspirado por Deus. Então, o que se fez no concílio foi apenas reconhecer aquilo que a comunidade já aceitava como inspirado. Reconhecer aquilo que já era aceito como inspirado pela comunidade. Resumindo, o magistério da Igreja Católica, nem a Igreja Católica e nem Igreja Evangélica, nenhuma igreja está acima da autoridade das Sagradas Letras. Quando a Igreja Católica diz que ela tem autoridade sobre a Bíblia Sagrada, afirmando que no Concílio de Trento foi após ela afirmar que são inspirados, que foi aceito pela comunidade, isso é um embuste, isso não é verdadeiro. Pois antes da Igreja Católica, depois do século IV, aceitar esses escritos como inspirados por Deus, a comunidade cristã no primeiro século já afirmava como inspirado por Deus. Repito, porque existe provas irrefutáveis. Clemente de Roma, nos seus escritos no primeiro século, já citava epístolas de Paulo, 1 Coríntios, citava os evangelhos, já dá, então, prova de que a comunidade cristã já aceitava como inspirado por Deus esses escritos. Antes da Igreja Católica ser feita como instituição. Também Policarpo cita nos seus escritos os evangelhos, e Didaquê também, que é um escrito importantíssimo, também cita os evangelhos. Quando a Igreja Católica, lá depois do século IV, vai bater o martelo e dizer que esses livros são inspirados por Deus, na verdade está só reconhecendo o que já era aceito pela comunidade como inspirado por Deus. Confirma então isso, que o livro santo, as Sagradas Letras, é o máximo, é o topo, é o cume, está acima do magistério da Igreja Católica e da Igreja Católica. Passou disso em embuste. Muito bem, o que prova isso? Olha só, vamos agora para a Bíblia Sagrada. Olha só o que diz a Epístola de Paulo a Timóteo, em 1 Timóteo. 1 Timóteo, escrito por Paulo, olha só. 2 Timóteo, corrigindo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você está entendendo? Quando você dá um salto no tempo, e em 1950, o Papa Pio XII, se eu não me engano, o Papa Pio XII, afirma que houve a assunção de Maria em corpo vivo. Isso não está na Bíblia Sagrada, e se não está nas Sagradas Letras, é uma violação. Isso é extra-bíblico. Isso passa do limite do cano das Sagradas Letras. Bem, eu estou afirmando que está na Bíblia Sagrada, com seriedade e respeito. Você aceita se quiser. Amém? O salmista diz: lâmpada para meus pés é a tua palavra. Amém? É a palavra do Senhor que lhe conduz à presença do Altíssimo. Amém? Longe dela você está longe de Cristo, longe de Deus. Amém? Então, amém? Então, isso é importante dizer para você, tá? Que as Sagradas Letras sejam a sua única regra de fé máxima na sua vida. Sua norma máxima. Se não está no livro santo, pode ser evangélico, pode ser católico, pode ser pastor, pode ser arcebispo, pode ser papa, pode ser qual for a figura religiosa. Não está
com autoridade de mudar as doutrinas bíblicas e nem acrescentar. Porque a Bíblia Sagrada é o suficiente para conduzir o pecador ao arrependimento e à salvação do fogo de fé. Se humilhe hoje e aceite Jesus Cristo como teu único Senhor e Salvador da sua vida. E creia nas Sagradas Letras, como o livro santo, e você será feliz e bem-aventurado. Amém? Sai, Senhor, né? E bem.